Bom, boa noite. Muito obrigado a todos, né, por terem vindo, aos que não puderam, né, e que estão online também, até porque tem muitos online que não são aqui do Rio, né, que são pessoas de fora que também quiseram muito participar. Então, a gente agradece muito a presença de vocês nessa noite muito especial, um pouco diferente, né, porque é uma noite que, claro, tem uma nota triste, uma nota de saudade, mas eu acho que desde o momento, né, do velório, a família, né, as filhas, fizeram questão de deixar também uma mensagem de vida, de alegria, né, que era própria dela desde aquele momento, e eu acho que isso também há de marcar a nossa conversa hoje, né? Então eu quero agradecer muito, né, a presença de vocês, da Neida, né, irmã de Elisa, Paula e Mariana, suas filhas, do Otávio e da neta, né, a Luísa. É muito bom ter uma criança aqui entre nós. Um lugar muito adulto, de vez em quando tem um filho, um neto de alguém passeando aí, a gente aproveita, mas é muito bom ter uma criança aqui sentada com a gente. Então, muito obrigado por ter vindo. Sua avó era muito querida aqui. Então, a gente vai ter, né, três falas, né, para lançar a nossa conversa, a nossa troca de hoje, né? E em seguida a gente vai abrir para vocês. Então, vou passar a primeira palavra para Ruth Cohen, né, nossa presidente do conselho, depois para Heloísa Caldas, né, uma amiga, parceira de longuíssima data, né? Ela vai dizer melhor do que eu da longuíssima e profunda relação dela com a Elisa. E depois a mesma coisa sobre a Vera, que não pôde estar aqui, está online, Vera Ribeiro, e que vai participar conosco também desse momento. E depois a gente, obviamente, passa a palavra para vocês, para a gente trocar como cada um desejar, tá bom? Muito obrigado. Ruth, por favor. Bom, também só posso agradecer, né? O Rodrigo já fez os agradecimentos todos à família e aos colegas que vieram hoje, aos que estão presentes aqui online. Então, e a Heloísa, que aceitou e prontamente de vir falar aqui um pouquinho, trazer um pouco da presença de Elisa, quer dizer, vamos viver um pouquinho de Elisa aqui agora. Assim como Vera e todos os outros que aqui só têm lembranças e marcas fundamentais que Elisa deixou em cada um de nós, né? Mas eu vou falar um pouquinho do lugar da escola, né? Vou falar talvez um pouco, não tão de forma tão pessoal, mas que eu acho que é importantíssimo até para a família, porque quando nós fomos ao velório, a gente escutou até músicas, e a gente escutou um canto da família, falas que nos emocionaram muito. E agora eu acho que a gente vai poder falar um pouquinho também, pelo menos é o meu desejo, de falar um pouquinho da Elisa na escola, né? Vai ser um textozinho bem pequeno que eu preparei, mas assim, só para dar início e para que vocês tenham uma ideia também, a família, de que Elisa não era só mãe, não era só esposa, não era só a vovó querida, não era só irmã, né? Não era só mãe, ela também era uma grande e importante pessoa fundamental na nossa escola. Tá? Então, é um pouquinho disso que eu vou falar agora. Deixa eu só esperar aqui a colega entrar. Oi, Helena. Bom, então, só vou contar um pouquinho da história, né, que Elisa... Eu não sei se todos assistiram, mas eu fiz uma entrevista com a Elisa. Na época que eu estava como diretora da Seção, nós fizemos um trabalho que era memórias da Seção Rio. E aí todos os colegas fundadores foram entrevistados e Elisa era uma das que tinha participado dessa fundação, não como fundadora, mas como alguém que testemunhou todo esse ato. Então, ela trouxe no vídeo, inclusive, documentos que a gente nem imaginava que existiam, impressionante. Eu entrevistei Elisa entrevistou Romildo, né? Romildo, eu te mandei o vídeo, que é muito interessante, e que tem aquela marca da Elisa, né? A alegria, né? Então, falar um pouquinho da Elisa agora, nesse lugar da escola. Então, no ato de fundação da Seção Rio, né, em 94, a conferência pronunciada por Jacques Lamillet se transformou num texto estabelecido por quem? Maria Elisa Delecave Monteiro, né, sob o título Affectio Societatis.
No campo do direito, essa expressão quer dizer vontade forte de se associar, união, elo, colaboração ativa, intenção de unir esforços, recursos para obter resultados comuns que, isoladamente, talvez não se pudesse plenamente ter êxito ou obter algum resultado. Então, isso é no campo do direito, né? A Affect tem essa vertente. Mas, para nós, esse texto que foi uma palestra do Jacques Lamillard, essa expressão que vem do latim orientava a criação dos estatutos da escola e da seção, né, da seção Rio. E foi escolhida para indicar que os seus membros deveriam conduzir-se bem um com os outros. Ou seja, uma escola de psicanálise deveria levar a sério o que Elisa sabia fazer com desenvoltura, afeição social. Ela nos transmitiu o fato de que os estatutos não são suficientes para sustentar e animar uma escola. Nessa conferência, Miller nos diz: o estatuto fala a língua do universal. Entretanto, o Affectio Societatis introduz um elemento suplementar. Ele fazia alusão ao objeto A, causa de desejo, quando sinalizava que este estaria sempre presente na escola e na Associação Mundial de Psicanálise. Aí, palavras dele, naqueles que se entendem entre si. Entendimento que tem relação com a orientação sustentada por Freud e Lacan, mais além dos sujeitos, um compromisso com a causa analítica. Não se tratava de ser amiguinha da Elisa só, não. Elisa tinha essa dimensão desse lugar da escola e o que ela representava, né, para ela e para todos nós. Miller, naquele momento inaugural, advertia-nos de como devemos proteger a solidão do paciente, do analista, do ensinante e cuidar do que fazemos juntos, né? Isso é fundamental. Elisa encarnava o eros freudiano, no laço estabelecido com seus pares, mesmo quando os mal-entendidos se inscreviam em qualquer espaço coletivo, porque sempre há, né? Nas nossas bibliotecas, nas publicações, nas traduções e no estabelecimento de textos, encontramos a delicadeza e o entusiasmo como marca indelével do seu estilo. Na sua prática analítica e nos laços feitos um a um, ia tecendo redes, sabendo fazer com múltiplo. Elisa testemunhou a transformação do setor de iniciativa escola em seção Rio, e a formação da Escola Brasileira de Psicanálise do campo freudiano, onde cada um põe algo de seu e colhe o que semeia, mas sempre com alguns outros. Desta forma, deixou-nos o legado, o vivo do Affectio Societatis, e colheu o que hoje reverenciamos, o profundo respeito de todos nós e o agradecimento pelo seu trabalho de escola. Era só isso, um pouquinho que eu queria falar de Elisa. Passo para a Heloísa. Não é fácil falar da Elisa hoje. Eu vou falar de coisas que são íntimas, mas que também eu posso falar para o exterior, portanto, são íntimas. E se junta a isso a colega de instituição, mas também a pessoa, a amiga, né? Eu gostaria de, primeiramente, elogiar, agradecer que houvesse esse encontro, né? Agradecer ao diretor e à presidente, né? Rodrigo e Ruth, porque eu acho que esses encontros são importantes, né? Para o nosso trabalho de luto. E homenagear, então, a Elisa. Uma homenagem implica necessariamente respeito e admiração pela pessoa homenageada. E Elisa sempre foi muito admirada. Além de bonita, risonha, alegre, ela tinha muitas qualidades. Eu conheci a Elisa antes que ela me conhecesse. E senti desde a primeira vez uma admiração por ela, por conta de um objeto A, que eu nem sabia naquela época o quanto era relevante para mim. Eu frequentava a letra freudiana, buscando uma formação analítica, nos meados dos anos 80.
E ainda inibida, sem falar muito, eu observei a presença de Elisa numa ocasião. Que eu me lembro, foi a única vez que eu a vi lá. Ela fez um comentário durante um seminário dado por uma das pessoas lá, e eu não saberia dizer hoje o que ela disse, e esqueci o assunto que se tratava. Mas eu tenho nítida na memória ver aquela mulher falando tão bem, com admirável desenvoltura e tranquilidade. Invejei-a. E também amei, pois vislumbrei nela o que na época eu inibia, a voz. Ela colocava bem a sua voz, escolhia bem os termos, sem excessos de sabedoria ou vaidade. O segundo encontro, quando então ela me conheceu, foi quando ela coordenava uma mesa na qual, pela primeira vez, eu apresentei um trabalho clínico. Uma jornada do corte freudiano sobre transferência. Há pouco tempo eu vinha frequentando uma reunião clínica coordenada por Elza Freitas e Mirta Sbrum, que estão aqui presentes. E lá eu trabalhei com elas um caso clínico e elas me encorajaram a escrever um trabalho para ser levado para essas jornadas. A Elisa coordenou a mesa em que eu apresentei. Uma coordenação como ela era, acolhedora, interessada e amigável. A simpatia foi imediata e mútua. Nos aproximamos mais ainda em seguida quando fomos a um evento do Campo Freudiano em Salvador. E fui descobrindo suas qualidades. Elisa sabia muito bem ler, rever, editar, traduzir, diante do desafio da palavra justa. Polir a linguagem dos textos de forma que resultassem em um bem dizer. Mais que isso, ela era paciente, tolerante, embora não cedesse do seu desejo. Nunca senti da parte dela uma exigência para comigo. Ela podia, e isso também me permitia o mesmo, divergir de mim nas ideias e nas posturas que cada uma tomava na lida da escola. Ela sempre respeitou muito o saber e a forma de lidar dos outros. Nunca a vi cultivando problemas ou rusgas. Ao contrário, ela buscava contornar obstáculos. Foi a amizade mais livre que eu já tive na minha vida. Quando editávamos juntas, eu desejava que ela escrevesse mais, porque ela sabia muito, né? Porém, o ideal dela era muito sofisticado a respeito de uma escrita. Ela se inibia, e eu aprendi a aceitar isso. Em contrapartida, durante muitos anos, tudo o que eu escrevia passava pela sua leitura encorajadora e cheia de ricas sugestões. Eu não tenho dúvida de que essa posição de escuta e leitura fina e apurada estava presente e não poderia ser mais adequada no seu trabalho de psicanalista. A nossa amizade ultrapassou os âmbitos institucionais e se ampliou para a esfera da vida familiar, incluindo maridos, filhos e netos. Reuníamos para jantar todas as semanas, comemorávamos aniversários, encontros de fim de ano, brincávamos todo ano num bloco de carnaval, no cordão umbilical. Nos momentos de dificuldades, como durante a doença do meu marido, eu recebi dela todo o apoio que ela poderia me dar. Foram 35 anos de amizade forte e crescente. Sinto que esse tempo vai se alongar mais ainda. Eu sinto no corpo, nos afetos e na minha pensação aturdita que ela vai continuar viva comigo enquanto eu viver. Presente numa memória indelével do tom de sua fala, seu riso, seu olhar amigo, do que se possa conjecturar o que ela provavelmente diria ou faria,
na receita italiana de vida que ela me transmitiu. É isso. Obrigado, Luísa. Vera, você está conosco? Você consegue abrir o microfone? Vamos ver se a gente te escuta bem. Ok. Tá? Pode Vocês falar, me Vera. ouvem? Estamos te escutando bem. Bom, então, como Elô, como vocês disseram, tem uma tristeza no ar. Mas Elisa era alguém de tanta vida que, enfim, essa tristeza se colore com essa vida que ela prodigava por todos os lados. Eu fiz uma fala para ela, falando da minha amiga Elisa, das coisas que a gente viveu juntos, de como ela foi para mim, coisas que eu me lembro dela, enfim. E eu pus um título, um nome nisso que eu escrevi, e que é para celebrar Elisa, porque me parece que é isso que a gente vai fazer, está fazendo e vem fazendo. Celebrar Elisa. E que bom que está aí Otávio, marido, Mariana, Paula, filhotas, e Luísa, menina dos olhos, neta menina dos olhos de Elisa, para escutar essa vovó dela a partir daquilo que, enfim, ela deixou em cada um de nós. Enfim, então vamos lá. Oi, Elisa. Oi, Elisa, você, minha irmã de fé, parceira de tantos momentos por tantos caminhos. Você, minha amiga, sempre certa nas muitas e tantas alegrias e nas muitas e tantas horas incertas. Teu sorriso, e que sorriso! Tua alegria radiante, teu abraço, teu jeito apaixonado, generoso de dizer e de fazer as coisas que te apaixonavam, e você era tão apaixonada por tantas coisas. E, afinal de contas, falando de coisas que te apaixonavam, nossa, bota paixão e desejo nisso que você fazia e transmitia. Teu jeito meigo de acolher, teus quitutes, teus sabores, exquis. Você curtia demais essa palavra e volta e meia a gente dizia que isso estava exquis. Refinado, requintado, gostoso. Tua casa com o teu coração sempre abertos. E como era gostoso trabalhar com você. Quantas idas e vindas. Aliás, quando nós estávamos no velório, Luiz da Contracapa mencionou exatamente isso, inclusive o primeiro livro da Seção Rio, que se chamou A Mulher. Eu acho que eu mandei a foto até para a Ruth, e foi feito nessas idas e vindas da tua casa, e que nós íamos, e enfim. Os detalhes, os divinos detalhes de Elisa em tudo que ela fazia. Detalhes, pois é. Pois então lá vai. Eu lembro da tua mala, Elisa. E que mala, né, Elô? Nas muitas viagens que a gente fez por nosso campo freudiano afora, do lado de cá, do lado de lá do Atlântico. Nossas risadas quando você abria a bendita mala, porque saía de tudo ali de dentro. Tinha tudo ali dentro. A gente contava, eu contava com isso. Enfim, e a gente se divertia, e, obviamente, vocês podem imaginar, Elisa tinha até uns certos paninhos que ela colocava entre umas coisas e outras,
tipo paninho de prato, enfim, ferro. Qualquer coisa, alguém precisa, algum remédio, ela tinha. Precisou de uma agulha, um botão, Elisa. Enfim, minha gente, vocês sabem do que eu estou dizendo. Quem conviveu e pôde viver isso. Enfim, os cuidados, esses eram os cuidados da minha amiga. Porque, sabe, quem ama, cuida. Elisa cuidava de todo mundo. Portanto, se quem ama, cuida, e ela cuidava, amava. Teu jardim muito lindo, você vibrando diante de cada flor que se abria, outra das tuas grandes paixões. Aliás, falando nisso, minha gente, muito linda, tá? Essa foto que vocês escolheram para enviar para a gente o comunicado dessa homenagem, esse convite, eu me lembro muito, muito dessa foto. Essa foto foi tirada em Giverny, no Jardim de Monet, em cima da escadinha que dava para a Ponte Japonesa. Num dos passeios que a gente fez, eu realmente não me lembro se foi final dos 90, início de 2000, eu tenho a impressão que foi final de 90, um congresso AMP Paris. E essa foto fez história. Nós fomos para Giverny, depois nós fomos para Bruges, enfim. Então, obrigada por vocês terem escolhido essa foto. Recordar é viver, né, minha gente? Então, vamos lá. Tem mais coisa. Por exemplo, tem a nossa caipivódica na Cobal. Nós íamos com frequência na saída de seminário, de reunião. E olha nós indo para Cobal. E a gente chegava lá, sentávamos, eles olhavam para o garçom e diziam: seguinte, a caipivódica, copo grande, viu? E mais um copo separado de gelo, porque quando aguar eu vou substituir o gelo. Mas muito séria. E o garçom, vocês podem imaginar a cara do garçom olhando para a cara de Elisa, assim, dizendo para ele. A gente realmente se divertia. Nós, e quando eu digo nós, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Eu digo nós, as três mosqueteiras. Tomara que dê para vocês verem. Tá ótimo. E eu me embanando com isso aqui. Éramos nós, sabe? Isso aqui é uma foto, quando elas vieram, Elo e Elisa vieram a Búzios, numa dessas horas muito difíceis e incertas para mim. E elas vieram. E as três mosqueteiras, e o nosso lema, né? Uma por todas e todas por uma, foi fundamental para mim. Enfim, Elisa, minha amiga querida, são muitas lembranças de você, cheia de vida, pulsando, vibrando no meu coração, nos meus pensamentos. E eu quero agora te dizer o seguinte, Elisa, para você e para ir para os amigos, para quem está por aí, que eu tenho uma imagem de Elisa. E para mim é a imagem. Essa foto foi tirada ano passado, em julho, no jantar do aniversário dela de 80 anos. Julho do ano passado, minha gente. Julho de 2004. Essa é a minha amiga Elisa. Essa é ela. E é essa imagem que eu tenho dela, soprando a vela, dos 80 anos. E essa imagem diz assim para mim: essa é Elisa, essa é a minha amiga querida, celebrando a vida, pura explosão de vida.
É assim que eu fico com você, minha amiga, um beijo apertado. É isso. Muita saudade. Muito obrigado, Vera. A gente vai passar algumas fotos que colegas enviaram rapidamente, depois a gente passa a palavra para vocês. Essa é a foto. De novo já, tá repetindo? Ou não? Gente, a palavra está com vocês. Quem quiser, Mirta, se vocês quiserem partilhar a família a qualquer momento, só me avisar. Tem o microfone. Obrigada ao diretor e à presidenta. Eu vou começar rapidamente pelo meu último encontro com Elisa. Foi aqui, onde está Rosário, mais ou menos sentada. Era uma assembleia, não sei se era do instituto ou era da sessão. Ele entrou e me viu. Ai, você está aqui. A voz dela, essa voz única. Aí passou a reunião e ela diz, vamos juntas caminhar para fora. É dizer, para fora era para a Coal. Eu disse, nós duas? Sim, nós duas. Andamos um pouco e ela diz, vejo que você está um pouco intranquila. Já tenho idade para ficar um pouco intranquila. Aí ela falou, eu também. Então vou fazer o seguinte, você fica a perguntar-se e vou andando para minha casa. Eu sabia onde ela morava, aqui, e foi. A outra, essa foi a última vez que nos vimos. A voz dela escutei em um áudio que ela me enviou agora, faz pouco tempo, não sei se é um mês, ela já estava internada. Ela diz no áudio, Mirta, eu vou te chamar para minha casa, tem um texto para corrigir, para te ajudar. Eu falo com você, eu faço para você, você vem na minha casa. Bom, isso é muito emocionante para mim, porque junto com Elisa, a gente perdeu vários colegas. Desde a cena que Heloísa contou, está gravada, Heloísa, está gravada na minha mente, no IBAN, na sala daquele lado. Aí também foi um impacto grande, a primeira vez coordenando uma mesa de um trabalho que eu e a Elsa tínhamos dito, Heloísa, você tem que apresentar. E Heloísa foi e apresentou. O que aconteceu depois, durante esses anos todos? Claro que meu português ainda não é perfeito, nem será nunca, e o dela era perfeito. De tudo. O amor pelas línguas de Elisa foi o que chegou sempre para mim. Ela dizia assim, manda seu texto, vá para a jornada tal. Eu enviava. Aí depois ela ligava e dizia, venha para a minha casa. Venha que eu vou te mostrar o que eu fiz. Passávamos horas. Ela leu uma frase, dizia, o que você acha? Não, Elisa, está perfeito. E aqui, o que você acha? Quer mudar? Não, eu não podia mudar nada.
Meus textos primeiros, das primeiras épocas, todos passaram por Elisa, porque ela entrava na casa, no terreno da casa de vocês, né? Aí entrava e dizia, olha a orquídea, olha que linda, Mirta, olha como estão as orquídeas. Digo, eu não tenho, eu não posso cultivar uma planta, olha que linda. Na época que fizemos um cartel, ela levava para uma sala especial que ela tinha, de consultório, e sempre tinha o quê? Um bolo. Mas aquele bolo era maravilhoso. Eu que não cozinho ali um bolo, aquilo era maravilhoso. E era café, e era isso. Mas quando era privé, para me mostrar o que ela tinha feito com o meu texto, era na biblioteca dela. Uma sala, né, cheia de livros, coleções de francês que ela herdou do pai, do avô, enciclopédias perfeitas, de seu pai. Enciclopédias de francês, era uma coisa. E eu ficava assim, porque o detalhe podia ficar ela meia hora comigo, uma hora, para eu avaliar se era ou não era. Bom, essa foi Elisa. Então, só para terminar, dizer para vocês, quando se fundou a escola brasileira, uma famosa nota do Jacques Miller aos brasileiros, tem umas frases famosas, digamos, mas eu lembrei da seguinte frase. Quando nessa carta o Miller diz, vocês, brasileiros, querem entrar na escola, querem fundar a escola, não perguntem o que a escola vai dar para vocês. Lembra disso? Vocês, ao contrário, considerem, pensem, o que vocês podem dar para a escola? Essa era Elisa. Elisa encarnou essa frase. Obrigada. Obrigado, Mir. Ana Marta. Boa noite. Eu estou com uma mistura de uma saudade muito grande por tudo que eu vivi com Elisa, porque eu a conheci em 1989, eu tenho uma grande diferença de idade com ela. Vocês veem que as três mosqueteiras e eu temos uma diferença de geração, né? Mas eu trabalhei muito com Elisa, e eu lembro da gente, quando a Vera falou dessa publicação, a gente na casa dela, e a Elza fumando um cigarro, Elisa sempre entusiasmadíssima por livros, por encontros, por flores, e nós não fomos amigas de jantares, de convívios familiares, porque não... Nossa relação era diferente, né? Até pela idade, mas nós tínhamos uma certa intimidade. Quando eu tive a minha filha mais nova, eu estava um dia na casa dela, ela me mostrou as coisas das meninas dela. Assim que Paula apresentou uma peça, ela me disse, ela está fazendo um personagem lindo, eu fico com a Yasmin, com a minha filha ficou encantadíssima. Enfim, eu não tenho nada preparado para dizer, mas só que foi uma alegria conhecer Elisa, trabalhar com Elisa e ter um tipo de relação muito específico que nós tínhamos, que não era uma amizade de colegas, assim, de amigas, né, como vocês eram, também não éramos colegas, porque a gente criava alguma intimidade nas coisas que a gente tocava. E nos últimos tempos ela estava muito entusiasmada com as traduções e com os trabalhos que eu andei fazendo, e que ela sempre me acompanhava com muita disponibilidade, com muito interesse. A última vez que eu falei com ela disse, eu vou ter que fazer uns exames, eu não estou muito bem, mas depois eu vou retomar isso com você. E, enfim, eu vou seguir com tudo que ela me ensinou, e não foi pouca coisa, e que nós tínhamos a maior afinidade, eu acho que era essa paixão pelos livros, esse trabalho com a escola, cada uma do seu jeito. É isso, muito obrigada. Obrigado, Ana Marta. Eu vou passar a palavra aqui para o Romildo, em sequência a gente volta. Você pode falar. A gente escuta o Romildo, logo em seguida a Laureci de novo no online, tá? Então, Laureci, você consegue abrir o microfone e falar? Depois a gente escuta o Romildo. Isso.
Obrigada, Rodrigo. Bom, esse momento é triste porque a gente está se despedindo, né, da Elisa e vai ficar com a marca da falta da Elisa, mas ele também é alegre por ouvir essas palavras que vocês estão trazendo em relação a ela e dos momentos que tivemos com ela, que marcou cada um de nós. A minha relação com a Elisa, eu sentia que era muito forte, para mim era muito forte e era muito mais como uma amiga do que como uma colega, né? Eu aqui em Florianópolis, ela no Rio, a gente sempre se encontrava quando tinha eventos. E a última vez que eu tentei me encontrar com ela foi em dezembro de 23. Eu ia ficar uns dias de férias no Rio, marcamos o encontro e ela de última hora cancelou porque foi fazer uns exames. E, bom, eu fiquei inquieta, mas eu não imaginei que. Até acredito que não estava relacionado com o que aconteceu, mas eu fiquei muito surpresa porque eu soube da doença dela agora, nos últimos dias. E fiquei muito triste também, porque acabei que eu estive um pouco afastada dela nesse período. Mas o que eu quero conservar dela é um traço que vocês todas estão falando, porque é o traço mais marcante, é a alegria, as gargalhadas, a piada, a, a ironia que ela tinha com certas coisas da vida, o jeito como ela tratava, com muito entusiasmo e com muita leveza, né, a maior parte das coisas. E lembro de uma viagem que nós fizemos algumas viagens juntas, e uma visita em particular em que estivemos eu, ela e o Oscar, porque nós dividíamos o gosto pelas plantas. Então, tivemos a oportunidade de visitar um orquidário no terraço do apartamento do Maurício Tarrabe, e fomos nós três, passamos uma tarde maravilhosa com a esposa do Maurício, que era a cuidadora das orquídeas, né? E foi tão especial esse momento que ele fez essa associação para mim, faz muitos anos isso. Elisa, as plantas, as flores da casa dela, né? Que ela sempre mostrava com tanto carinho. Bom, tomara que a gente mantenha essa lembrança da vida, de vida que ela aportava numa transbordância, se essa palavra existe, absurda. É isso. Obrigado, Laureci. Laureci que é de Florianópolis, né, caso vocês não saibam. Agora eu passo para o Romildo, por favor. Em seguida, a gente vai escutar o Oscar. Eu estava pensando aqui que Elisa tinha uma qualidade que todo mundo reconhecia. Mesmo quem era distante dela, reconhecia que era uma extraordinária generosidade. Eu posso dar um depoimento pessoal. Do começo dos anos 90, eu dava um seminário e no segundo seminário chega a Elisa com a pasta. Era simplesmente tudo que eu tinha falado na vez anterior. Aí eu fiquei acanhada, achei chata. Aí, não, Elisa, não faço não. Cada vez ela me fazia trazer, eram dezenas de páginas, e ela fez por pura generosidade. Aliás, eu nem era tão próximo dela nessa época. Depois, sim. Inclusive, eu agradeci a Elisa na contracapa do meu livro, que uma boa parte vinha dessa transcrição que a Elisa fazia. Outra lembrança mais recente foi quando o Ruth me mandou a entrevista que ela fez comigo, junto com o Felipe, e tinha uma coisa que só a Elisa fazia. Eu estava falando, ela associava com alguma outra coisa que eu nunca vou saber o que era e dava uma gargalhada. Não é? Ou então dizia, é isso mesmo, eu estava lá. Sabe? Esse vídeo está no site, viu, está no site.
Pois é, Elisa, digamos, em estado puro. É aquela Elisa que nós conhecemos. Eu tenho a impressão de que não seria exagerado dizer que Elisa, com a sua generosidade, com seu desapego, nunca se viu Elisa do lado ruim. Ela sempre estava do lado generoso. E ela foi uma das melhores coisas que nós tivemos ao longo desses anos, dessas décadas todas. Então, é uma alegria estar aqui fazendo essa homenagem à Elisa. Obrigado, Romildo. Oscar, se você puder abrir o seu microfone, a gente escuta. Sim. Também falando de Florianópolis. Bom, não é fácil para mim hoje à noite falar sobre Elisa, mas eu quero que vocês guardem uma cena que para mim é inesquecível. Eu conheci a Elisa através da Vera. Éramos próximos, nos encontramos em algum jantar, em alguma atividade da escola. Mas eu lembro que em 2008, o Congresso de Membros se fez em Florianópolis. Na época, eu era o diretor da seção recém-fundada, uma seção em formação. E numa reunião com Marcos, eu não lembro em que circunstância, nem sequer lembro o que foi que eu disse, mas eu cometi um ato falho, me referindo a ele. E, de repente, na sala onde estávamos, foi uma explosão de uma gargalhada, assim, uma gargalhada de italianona mesmo. E aos gritos, ela disse, isso é que é uma enunciação! Na reunião, eu peguei a Elisa e digo, Elisa, vamos caminhando pela praia, porque o hotel ficava na praia de Jurerê. Vamos caminhar pela praia e você me explica o que foi que você escutou. Foi uma maravilha, digamos, realmente nos divertimos, brincamos. E assim essa relação cúmplice de amizade foi se prolongando ao longo da história até aquele evento, não é assim, culminante, também de cumplicidade e de íntimo, de intimidade cúmplice, que foi aquela fantástica viagem que fizemos para a Patagônia. Olha, isso entre o castelhano e o português e o castelhano de Elisa, isso era era a Torre de Babel essa viagem. Tá bom? E realmente fiquei sabendo, porque me comunicou com Elisa, como me comuniquei quando ela estava no hospital, ela me mandou um WhatsApp contando o que se estava passando com ela, que se estava recuperando. E, enfim, digamos, somente tenho gratidão para alguém tão generoso e tão querida. Obrigado, Oscar. Muito obrigado. Vamos escutar a Tânia Abreu, da Bahia, e depois a Eliana Bentes aqui. Pode abrir o microfone, Tânia, por favor. Pronto. Boa noite. Muito bacana, Rodrigo, essa iniciativa de vocês. Olha que danada essa Elisa, né? Já falou gente de Floripa, agora eu da Bahia, tem outros colegas aqui. Ela tinha isso, né? Eu me hospedei várias vezes com a Elisa. Feliz que Otávio esteja aí, as meninas, né? A netinha. Era muito bom. Às vezes eu chegava com problemas assim, aí sentava no jardim, né, para fumar, a marca da dona, e fumávamos no jardim, e eu cheia de problema, ela dizia, Tânia, isso é bobagem, menina. E aí íamos tomar um vinho, ela simplificava as coisas.
Tinha o sambinha, que ela gostava de bater, né? Com o ovinho na mão, na cobal, enfim. As marcas registradas, e eu me hospedava no maravilhoso, a Larissa ficou comigo uma vez lá, no maravilhoso, era consultório dela, né? E eu me deleitando com aquele monte de livro que ela tinha, e muitas coisas. A Francisca pôs aí o bolo da Áurea, tem o rosbife, que eu troquei até com com a Paula recentemente, a receita, né? E ela ficava hospedada na minha casa, em Salvador, né? E recentemente encontramos muitas fotos, enfim, é uma amizade bacana que surgiu dentro do campo freudiano, né? Fomos diretoras de cartéis, eu pela Bahia e pelo Rio, eu não me lembro mais o ano, foi muito no começo dos anos 90, né? Foi muito logo no início. E, enfim, um abraço enorme para vocês, colegas, e para a família que está aí. Assim que eu for ao Rio, baterei na porta de novo, Otávio, para tomarmos um vinho. Um beijo. Obrigado, Tânia. Eliana. Então, eu queria só deixar também um registro, né, de tantos, desse tempo todo que a gente passou junto com Elisa, com viagens, com os encontros, mas uma coisa que me lembra muito é que todo ano a gente fazia aniversário, quer dizer, era um grupo que fazia aniversário no mesmo período, que era o Manuel Mota, a Elisa, a Elza Freitas, a Márcia Mello e o meu. Era assim, numa mesma semana, 10 dias, eram os mesmos aniversários, e a gente todo ano se encontrava no Jockey e fazia um encontro, né, um almoço, e era uma coisa muito, muito prazerosa, né? E a outra lembrança assim, muito marcante era todos os encontros, né, os congressos que a gente ia, que a Elisa sempre queria, não sei se o Fernando Carrijo está aí também, mas era um grupo que sempre se encontrava para cantar, para beber, para dançar. Era sempre uma marca também muito, muito da Elisa, né, de estar cantando e comemorando, era uma coisa que eu me lembro assim bastante, né? Fora cartéis e os nossos encontros que eram sempre muito presentes. Mas é isso, era só para deixar esse registro também. Obrigado, Eliana. Inês, a volta para Inês. Ah, desculpa, a Inês Eltran tinha pedido, eu esqueci. Aí logo depois eu passo para você, desculpe. Olha, falar da Elisa é difícil. É falar da vida inteira. A maior parte da minha vida foi com a Elisa, né? E, assim, a fundação da escola, o empenho dela, né? A coisa, assim, da fundação da biblioteca, né? Ela era diretora de biblioteca, eu era adjunta, e era um amor pelos livros, um trabalhão, era uma coisa de doido. Ela tinha um prazer enorme naquele trabalho, naquilo, né? Aliás, a palavra trabalho para a Elisa era uma coisa fantástica. Depois, a gente teve consultório juntas, né? Muito tempo trabalhando juntas. E o interessante, eu tinha um prazer gigantesco de fazer assim as traduções que a gente fazia juntas, né? O Affect e Sociedade, né? Nós passamos, depois da palestra do Miller, nós passamos uma noite inteira trabalhando, porque tinha pressa de entregar no dia seguinte para pegar um Miller em Buenos Aires ainda, entendeu? Aquilo foi uma loucura, mas era uma loucura muito gostosa, sabe? Porque ela é engraçada, ela é divertida, e toma café, e toma isso, e toma uma loucura. Enfim, isso foi um momento muito marcante, depois nos acompanhamos na escola o tempo todo. Agora, assim, a coisa mais íntima que eu tenho com ela, né? Todas as jornadas e congressos e coisas que a gente foi, a gente dividia o quarto, né? E a famosa mala de 1001 utilidades, né? Essa mala era um negócio fantástico. E eu me senti uma certa exploradora da mala, entendeu? Porque eu não levava porra nenhuma, não levava nada. Minha roupa, e olhe lá. Aí,
Ai, o colarzinho seu tá escuro. Lá vinha a Elisa com aquele jeito de cuidar dela, né? O seu colarzinho tá muito escuro. Eu tenho um líquido aqui. Aí ela tirava da mala um líquido de limpar prata. Ainda tinha uma flanelinha para ilustrar, entendeu? Esse dia foi muito engraçado. Mas tinha ferro de passar roupa, quando a roupa estava marfanhada. Ela levava realmente tudo dentro daquela mala dela. Parecia assim, como saía coisa. E eu virei uma usuária da mala dela, né? Óbvio. Tinha tudo. É muito divertido. E o que eu lembro mais, assim, o trabalho de tradução. Né? Elisa foi a parceira que eu encontrei mais afinada comigo na exigência, sabe, da letra, da escrita, aquela correção, a busca mesmo, né, da melhor forma. E a gente ficava às vezes fim de semana inteiro trabalhando nas traduções, aquele troço. Aí quando a gente ia ler em casa, caraca, que erro horroroso. E a gente chamava o erro de jacaré, entendeu? Aí eu ligava para ela, Elisa, você não vai acreditar. Um jacaré! Aí ela, meu Deus, que horror, aonde que foi esse jacaré? Aí a gente ia lá, consertava o jacaré. Esse jacaré, ela já estava internada, né? Já estava meio mal. E um dia eu fiquei lá conversando com ela e eu falei, Elisa, você se lembra das nossas traduções? A gente traduziu Foucault, a gente traduziu mais muita gente, né? Aí foi assim, aí eu contei para ela, você lembra dos jacarés? Meu Deus, aquele escândalo dela, os jacarés! Gozado, era muito divertido. Realmente uma pena, uma perda e grande companheira, né? Eu vou falar bem pouco, mas, bom, a Elisa era uma presença maravilhosa, generosa. Eu tinha esquecido do bolo, eu que não sou muito de doce, mas quando apareceu aí, Francisca lembrou, botou a receita, era aonde? Era delícia. Não, eu lembro de um que era delicioso, e eu não sou muito de doce, eu fiquei encantada, adorei. Mas eu tenho uma lembrança específica de uma jornada que a gente foi da comissão científica, e eu lembrei até porque esse ano a gente volta, é um tema que a gente sempre tem que voltar, que é da transferência. E ela é que chegou à formulação, era transferência, até que ela chegou, a transferência é um apego singular. Eu achei essa formulação muito boa, isso já tem muitos anos. E aí a gente fazia reuniões ali, eu, ela e Sarita, no jardinzinho, aqueles paralelepípedos com uma árvore no meio, aquele jardinzinho do escritório dela, que é maravilhoso. E eu lembro que a gente escrevia, eu ficava tranquila, eu falei, bom, ela vai passar pelo crivo da Elisa, ela vai consertar, então eu posso escrever qualquer coisa que ela conserta, vai dar tudo certo. Mas depois teve uma outra experiência que, para mim, foi assim, gente, é dos maiores orgulhos que eu tenho da minha vida, porque era uma tradução para o Silicé, ela que estava coordenando. Aí ela me mandou, eu mandei para ela a tradução, e ela consertou umas coisas e eu discordei dela. E ela acabou concordando comigo. Gente, isso eu não vou esquecer nunca. Vou botar no meu currículo. O dia em que a Elisa disse que eu que estava com a razão no português, meu Deus. Realmente, isso é um dos maiores orgulhos que eu tenho. Isso aí, a Elisa realmente faz muita falta. Obrigado, Inês. Paula, Mariana, Otávio, Luiz, vocês querem falar alguma coisa? Querem dividir algo com a gente? Eu acho que eu falei tudo no velório, assim, me faltam palavras. Eu gostaria de agradecer em nome de toda a família por vocês estarem fazendo essa homenagem à minha mãe, que no fundo eu acho que é merecida, porque a vida da minha mãe foi devotada, se é que essa palavra serve em psicanálise, talvez não sei, mas a transmissão, a psicanálise, ao encontro, a leitura, os livros. Eu que agora estou remexendo no escritório dela,
minha mãe é muito cabeçuda, todos os livros são Paula, sublinhados. A palavra é transferência. Transferência Da força do desejo dela. Ela Transferência. jogou na escola muito. Muito, muito. Então, assim, a Mariana falou nisso no velório, né? Que às vezes a gente falava, mãe, mas o final de semana inteiro, né? E olha que eu acho que ela se dedicava apaixonadamente à família, sem sombra de dúvida. Vai por todo lado, mas todo livro é estudado. Não tem um livro que esteja naquela biblioteca que não está sublinhado, que não tem um comentário do lado. São 500 mil cadernos com a formação, com todas as pessoas que eles avaliavam para o ICP. Eu, nos últimos tempos, quando estava aqui, mas Paula, tal pessoa quer entrar para o ICP, eu dizia, mamãe, então, olha, de repente, não, mas olha só, isso e aquilo. Então, assim, eu não tenho o que dizer, assim, para mim é interessante estar aqui, porque é um outro lado que a gente desconhece um pouco. Só me dá uma certa alegria de poder ter essa sensação e ter a experiência de continuar conhecendo a minha mãe. Eu acho que é isso. Muito obrigado, Paula. A Doris. Com tantas palavras, né? Eu ainda fiquei com vontade de dizer alguma coisa justamente sobre a generosidade da Elisa, o sorriso e o trabalho que a gente fez juntas no ICP, justamente que a Paula está acabando de lembrar, porque a gente entrevistava os candidatos, mas a gente passava horas conversando e nada era assim, porque eram só questões teóricas ou éticas, tinha tudo isso, mas tinha um desejo de conseguir perceber naqueles candidatos, né? Ela dizia, mas olha, mas o que ele está querendo vindo para cá? E teve um muito curioso, que está até conosco aqui, que a gente recusou naquele momento, e que ele veio no ano seguinte, e que ele acabou de me agradecer por a gente ter recusado, que ele está na turma 23. Então, assim, de como ela tinha uma coisa muito fina, né? E esse trabalho gostoso de escola, né? Muito fino, de uma escuta, e que eu aproveitei muito. Esse foi um dos últimos trabalhos que eu fiz com ela, né? E entre a indignação, o desejo e a aposta. Obrigado, Doris. Bom, eu agradeço a todos, né, pela presença presencial e virtual, mas, sobretudo, todos nós agradecemos a Elisa. Então, viva a Elisa!